Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de Ciências Humanas, então, aqui com o professor Diego Baroni, tratando hoje sobre o surgimento da filosofia. Vamos lá, que a aula está bem legal. Bom, para começar, vamos ver como é que se formou essa civilização grega, porque é na Grécia que, então, surge a filosofia. Então, aqui, pessoal, a civilização grega se formou através de diversas migrações populacionais, em busca, então, de um local para sobreviver, com clima favorável, recursos naturais, né? Um local, então, não tão hostil, mas foi na Península Balcânica que eles encontraram esse lugar. Ali, então, desenvolveram a agricultura. Da agricultura, então, começou a se formar alguns núcleos de poder, começou a surgir, então, uma aristocracia de proprietários de terra, que aos poucos foram controlando aquilo que são as cidades-estados, né? As polis. Lembrando que cada cidade-estado tem suas características, tem o seu governo. Não há, então, um governo central na Grécia. Diversas cidades independentes realizavam suas atividades e mantinham o seu modelo político próprio, né? Seja monarquia, democracia e assim por diante. Dentro dessa diáspora grega, a gente vê então o comércio começando a se desenvolver com fenícios, com egípcios, babilônios, certo? E essa expansão comercial e o desenvolvimento das atividades de trabalho, a gente vê então algumas divisões entre trabalho manual e trabalho intelectual. Trabalho intelectual é então daqueles homens livres, né, cidadãos mesmo, né? Esses então começaram a desenvolver atividades de pensar, né, sobre como é que vão planejar o governo, como é que vão realizar determinadas atividades. Então o trabalho intelectual era considerado um trabalho nobre. Já o trabalho manual foi para as outras classes, entre elas os escravos, certo? Escravos e também aqueles que não eram considerados cidadãos na Grécia. Imigrantes, por exemplo, estrangeiros, não eram considerados cidadãos. Né? Para eles, então, ficou a atividade comercial ou então alguns trabalhos manuais, né? Metalurgia, artesanato e até mesmo a agricultura, certo? Uma questão que é importante a gente observar na Grécia, que é a estruturação do mito. O mito tinha uma função. Ele tinha como objetivo narrar a formação do povo grego, a origem dos deuses, a origem do homem e dar um significado ao ser grego, né? A origem do povo grego e o que é ser grego, certo? A característica do mito trata de algumas criaturas místicas, mitológicas, né? Seres extraordinários, mas notem aqui, todos com características muito próximas aos humanos, características humanas. Os deuses sentiam inveja, sentiam frio, sentiam dor, ciúme, raiva. Isso aproximava muito os deuses dos homens. E essa aproximação, ela tinha um papel social, que era propagar valores humanos, né? Evocar valores como justiça, ética, ideais de beleza. Inclusive, no teatro grego era muito comum se ver algumas expressões como, por exemplo, é tão bela como Afrodite, tão inteligente como Atena, tão valente como é e forte como Hércules. Então, essas comparações elas evocavam valores, né? Valores até mesmo de sabedoria, liberdade, entre outros valores. Então o mito tinha essa função social de dar ao povo grego uma estrutura de valores, uma estrutura de conduta do grego, certo? E além disso, evocar histórias da própria civilização grega, como por exemplo aqui o Labirinto do Minotauro. Mas note que essas histórias, né, apesar de ter um plano de fundo, porque o Labirinto do Minotauro, o plano de fundo é a guerra entre a civilização micênica e a civilização cretense. E ocorreu essa guerra. A civilização micênica conquistou a ilha de Creta. Só que, como isso foi narrado, é a história do Labirinto do Minotauro. Né? E o nosso herói aqui, que é o Teseu, que entrou no labirinto e derrotou o Minotauro, ele usou uma questão propriamente humana que é a razão. Ele usou um barbante para poder então poder se guiar pelo labirinto, prendendo o barbante na parede. E isso é essa inteligência, essa racionalidade, né, é uma marca da história do mito grego, onde o ser humano acaba se destacando aos poucos através do uso da racionalidade, certo? E
isso fica evidente quando a gente observa as histórias da Ilíada e da Odisseia. Observe que na Ilíada e na Odisseia são conflitos, como por exemplo a Guerra de Troia, né, que a gente coloquei aqui um exemplo principal, né, mas ele evoca o modelo ideal de humano que é a figura de Ulisses. Ulisses, então, pessoal, que é guiado pela razão, assim como Teseu foi, Ulisses também é. E numa das histórias de Ulisses, a gente vê que Ulisses tenta guiar uma embarcação por uma baía repleta de sereias e ele acaba tampando os ouvidos com cera para não ser seduzido pelo canto das sereias. Notem novamente, né? Cada vez mais nessa história da civilização grega, o mito então dá espaço a capacidades humanas da razão, né? O uso da razão. Beleza? E é nesse contexto de cada vez mais usar a racionalidade que a gente vê o surgimento da filosofia. Bom, a era pré-socrática, pessoal, do descobrimento da racionalidade, temos dois conceitos aqui que são importantes, porque essa era pré-socrática os filósofos vão buscar entender a physis, a natureza, e também entender a arqué, o princípio primordial, a origem das coisas. Arqué é uma palavra muito comum no nosso vocabulário da língua portuguesa, pois que aqui ela se instala como um prefixo, né? Arquétipo, arqueologia, então tudo ligado à origem, ao princípio, ao modelo primordial, certo? Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo. Ele então acha que a arqué é a água. A água por quê? Ela então leva nutrientes para o solo, ela então hidrata o solo para que ali surja a vida, a água traz vida, né? A água também se molda dentro do recipiente que ela está. Para ele, então, a água é o fator de mudança, o fator de transformação, o fator da origem da vida. Heráclito de Éfeso pensa outra coisa, ele pensa em outro elemento, o fogo, porque o fogo para ele é o elemento contraditório que dá então fluxo a essa transformação. O fogo muda o estágio da água, né? Através do calor, seja ele maior ou menor, a água muda seu estado. E Heráclito de Éfeso traz um conceito muito importante, que é o conceito de devir. Devir é o quê? Mudança, né? Um elemento contraditório entra e causa essa mudança, certo? Para ele, então, ele tem alguma frase muito importante, que olha essa aqui que eu botei para vocês. Nenhum ser cruza duas vezes pelo mesmo rio, pois o rio não é o mesmo, tampouco o ser. Para Heráclito de Éfeso, então, a vida é um constante devir. Nem todos pensam isso, né? Parmênides Eleia acha que o ser, né? O ser e o uno devem ser imutáveis e eternos, né? Para ele, então, entender a verdade, a realidade pelos sentidos pode causar confusão, né? Para ele, então, os sentidos eles são iludidos. Olha, por exemplo, as imagens que eu trouxe para vocês, que são, então, exemplos de que os olhos não são necessariamente, não veem necessariamente aquilo que é como verdade. Quantas patas tem um elefante? E o que temos aqui é um roedor ou um leão, né? Então, para Parmênides Eleia, os sentidos, através dos sentidos, se não se atinge a verdade. Mas a origem das coisas não vai ser o objeto de estudo dos próximos filósofos. Para eles não interessa, né, a origem das coisas, do universo, e sim o conhecimento, a verdade. A verdade, para esses próximos filósofos que vamos estudar, é o consenso e o convencimento, é o discurso, é a lógica. É esse, então, o objeto de estudo desses filósofos. Esses são os sofistas. Para ele, a verdade é relativa. Para eles, depende tudo de um convencimento lógico. Então, aqui vemos a passagem da filosofia através da matéria para o nomos, para o convencimento, para a nomeação. Os sofistas, então, são mestres na arte da persuasão. Para eles, então, deuses nada mais são do que convencimentos. Não são a physis, são apenas o nomos, o convencimento, o verbo. Por isso existem diferentes deuses em diferentes civilizações. Bom, vamos segurar aqui nos sofistas, pessoal, porque através dos sofistas é que a gente chega a Sócrates, que é o tema da nossa próxima aula. Bom, a atividade de hoje, chuva de questions e de problemas filosóficos. Clique no link aqui que vai abrir então o formulário da atividade Problemas Filosóficos. Não esqueçam de entregar. E ainda temos a leitura do texto A Alegoria da Caverna de Platão.
para a próxima aula debatermos forte sobre esse texto. Abraço, até mais!